Eu quero fazer uma reflexão agora da palavra de Deus, muito rapidamente, nada muito profundo, mas apenas alguns ensinamentos que estão nesse texto que vão nos ajudar a cada vez mais entender a relevância da oração e o propósito da mesma. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos dar continuidade a esse capítulo de Mateus, onde nós fomos falando sobre a oração. Na semana passada, nós fizemos a reflexão dos versos 1 a 8, aonde nós pudemos falar sobre o que é oração. Nós falamos sobre o que é oração e dentro dessa perspectiva nós falamos sobre a oração como ato de humildade, ato de quebrantamento e ato de fé. Hoje nós vamos meditar sobre a maneira correta de orar. Então, uma vez que você já entendeu na semana passada sobre o que é oração, que é um ato de humildade, quebrantamento e fé, agora você vai entender a maneira correta de nós orarmos. Amém? Vamos ler então o texto, capítulo 6 de Mateus, verso 9 até o verso de número 13. Vamos ler, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Este é um texto que nos leva a uma profundidade teológica muito grande. No entanto, eu gostaria de apresentar aqui apenas algumas características no ensinamento da oração de Jesus que estão proeminentes nesse texto para a nossa reflexão. Portanto, nós iremos falar sobre a maneira certa de orar. A gente vai perceber dentro do contexto que existia um costume na época dos discípulos estarem sempre perguntando aos seus mestres a maneira que deve orar, a maneira que deve estar diante de Deus. E aqui com Jesus não foi diferente. Os discípulos estão querendo saber de Jesus qual é a maneira correta de orar, como orar. E dentro dessa perspectiva, Jesus vai ensinar aos discípulos como orar. E é dado um tema para esse texto como a oração do Pai Nosso. Mas o pensamento teológico, muito pensamentos teológicos, vai entender que o título deveria ser a oração dos discípulos, porque aqui, na verdade, Jesus está ensinando como deve ser a oração dos discípulos, como os discípulos devem orar. Portanto, nesse texto nós vamos aprender a maneira correta de orar. Em primeiro lugar, a gente vai aprender que a maneira correta de orar, ela deve começar com adoração. Então você não começa uma oração pedindo alguma coisa, clamando por alguma coisa, suplicando alguma coisa, mas você começa toda a sua oração, embora você tenha como objetivo um pedido a ser feito, mas essa oração deve começar com adoração. E é isso que Jesus vai ensinar em primeiro lugar aqui para os discípulos. Olha o verso 9 e 10, Jesus dizendo: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu.
Então, aqui Jesus está mostrando para os discípulos que a forma de orar, ela começa com a adoração. Ou seja, esses versos nos ensinam a reconhecer a Deus como Pai eterno, né? Por que Pai eterno? Porque Ele é o Pai de todos os seus filhos eleitos e escolhidos, e Ele não é um Pai homem, Ele não é um Pai físico, Ele não é um Pai temporal, mas Ele é um Pai eterno, Ele é um Pai atemporal. Por quê? Porque Ele é o Pai que está nos céus, né? E Ele, além de ser Pai, o seu nome é santo, né? Ele é santo. Então aqui nós estamos reconhecendo a santidade do nosso Deus, a quem nós estamos orando, que é nosso Pai, que é santo. E além de ser Pai e de ser santo, o verso nos mostra que Ele é o Rei, com R maiúsculo, porque Ele é Rei dos Reis. Todos os reis estão sob o domínio do Rei dos Reis, que é o Deus a quem nós oramos e suplicamos. E por último, estes dois versos nos mostram que a vontade de Deus ela é proeminente, ela está em destaque por causa da sua soberania. Então tudo aquilo que é a vontade desse Deus que nós oramos, né, irá ser feito, porque esse Deus é um Deus soberano. E na oração, a primeira coisa que nós devemos fazer no momento de orar, nós devemos começar com adoração. A oração, ela começa com esse reconhecimento. Ou seja, quando ele diz, portanto vos orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Então a gente está orando não ao Papa, não ao bispo, não ao pastor, não ao presidente, não ao governador, mas nós estamos orando ao Pai que está nos céus, né? E aí vai dizer, santificado seja o seu nome. Ou seja, além dele ser Pai eterno, né, o seu nome é santo e ele é Rei dos Reis e a sua vontade é soberana. Então, quando nós reconhecemos esses atributos, essas características do Deus a quem nós estamos orando, nós estamos então manifestando no início da nossa oração a nossa adoração, o nosso louvor. Tu és o Pai que está no céu, e o seu nome é santo. Tu és o Rei dos Reis, e a sua vontade, tanto na terra quanto no céu, ela é soberana. Portanto, qual a maneira de orar? Como eu devo orar? Qual é a maneira correta de nós orarmos? Em primeiro lugar, a oração começa com adoração. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui no verso de número 11, onde Jesus diz, continua na oração dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Neste verso, Jesus está nos ensinando, em segundo lugar, que a oração se desenvolve com a petição, com aquilo que nós pedimos, com aquilo que nós precisamos. Nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades. Então eu começo a oração, em primeiro lugar, com a adoração, reconhecendo aquele a qual eu estou diante de joelho prostrado, reconhecendo quem Ele é. E em segundo lugar, uma vez que eu o adorei, que eu reconheci a sua majestade, a sua soberania, agora eu começo a colocar diante dele as nossas petições. Por isso Jesus vai nos ensinar a dizer assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então este verso, o verso 11 que nós lemos, nos ensina a reconhecer de que é Deus que nos provê
todas as coisas a fim de suprir nossas necessidades. Então, o pão nosso de cada dia retrata a dependência que nós temos de Deus para viver, o reconhecimento que precisamos dele com sua providência. Então, nós dizemos: Senhor, o pão nosso de cada dia. Então, é a petição que nós fazemos. O pão nosso de cada dia pode apontar para tudo aquilo que é a nossa necessidade, que é aquilo que nós precisamos. Então, isso está relacionado àquilo que nós precisamos pedir. Então, nós pedimos ao Senhor. E muitas vezes as pessoas acham que só pode pedir a Deus aquilo que é impossível para o homem, aquilo que realmente está muito difícil para o homem. Não, mas nós podemos pedir ao Senhor tudo aquilo que temos de necessidade, tudo aquilo que ansiamos. É claro que essas nossas petições em oração não significa que Deus não é soberano, não significa que vai prevalecer a nossa vontade. Não, até porque muitos pedidos que nós fazemos não são atendidos por Deus por não ser a vontade de Deus. Muitas vezes queremos uma coisa e pedimos e não recebemos, porque aquilo não é a vontade de Deus. Paulo mesmo, quando pediu para que Deus tirasse o espinho dele da carne, Deus não atendeu a sua oração. Então, isso pedir a Deus, não significa dizer que Ele não seja soberano e que a sua vontade não prevaleça, mas significa dizer que nós precisamos orar a Deus para termos essa comunhão com Deus, de depositar aos pés dele aquilo que está dentro de nós, que é a necessidade. E certamente Deus já sabe o que precisamos, e Ele está pronto para atender aí os nossos pedidos segundo a sua vontade soberana. Portanto, a maneira correta de orar, em segundo lugar, a oração vai se desenvolver com petição. Ela inicia com adoração e desenvolve com as nossas petições. Em terceiro lugar, é o que diz no verso 12 e 13, que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Estes versos, na verdade, vão nos ensinar, em terceiro lugar, que a oração ela termina com a nossa confissão. Então ela começa com adoração, se desenvolve com a nossa petição e agora ela termina com a nossa confissão. Por quê? Porque esses versos que nós lemos aqui, 12 a 13, nos ensinam a reconhecer pelo menos 3 confissões perceptíveis aqui no ensinamento de Jesus. E a primeira confissão que nós precisamos fazer, terminando a nossa oração, é que precisamos de perdão e precisamos perdoar. Esse é um reconhecimento que nós precisamos ter, senão de nada vai adiantar a nossa oração. Por isso que Jesus está dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Talvez você fale assim: mas eu não tenho ninguém para perdoar. Tem sim, todos nós temos, porque nós somos falhos e todo o tempo nós estamos pensando maldades, estamos pensando coisas que ferimos as pessoas. E precisamos perdoar as pessoas aquilo que pensam de nós, aquilo que fazem conosco, para também termos o perdão de Deus. Então, na nossa primeira confissão, a gente tem que sempre reconhecer essa nossa necessidade, que nós precisamos o tempo todo momento do perdão de Deus. Todavia, precisamos também ter um coração contrito, quebrantado, humilde,
para perdoar aqueles que nos ofendem, né? Só não tem quem perdoar quem não convive com ninguém, mas todos que convivemos juntos estamos sempre falhando uns com os outros. Então nós precisamos ter a prática do perdão, nós temos que praticar, né, o perdão às pessoas que nos cercam, para que nós possamos então receber o perdão de Deus. E nesse momento de confissão, nós vamos aprender uma segunda confissão que temos que fazer quando estamos terminando a nossa oração, que é reconhecer que somos fracos. Por isso, o verso 13 diz: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui não significa dizer que Deus nos tenta, né? Que Deus nos envia à tentação, mas significa dizer que nós somos tentados por conta da nossa fragilidade. Nós somos fracos, nossos pensamentos são maus, nossa carne é fraca, né? E as tentações, elas nos cercam, mas Deus só permite aquilo que nós podemos suportar. Não é Ele que envia a tentação, porque Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém. Mas Ele só permite que a tentação nos chegue de forma que possamos suportar. Então, quando nós oramos a Deus para que não nos deixe entrar em tentação, significa reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa fraqueza. E quando nós reconhecemos, nós as confessamos diante do Senhor, nós dizemos para Ele: Senhor, perdoa as nossas fraquezas, eu sou fraco, sou pecador, eu sou falho. E quando nós reconhecemos isso, nós estamos então cumprindo aquilo que Jesus nos ensinou de confessar, né? Pedindo o seu perdão e confessar as nossas fraquezas diante dele. Mas uma terceira confissão, dentro desse momento de confessar ao Senhor na oração, é reconhecer a glória de Deus, né? Porque dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. É isso que diz aí a parte B do verso 13, que diz: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a oração começa com adoração e termina dentro da confissão também com um ato de adoração. De forma que depois que você confessou a sua fraqueza, reconhece uma vez mais a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, a majestade do Senhor, a glória do Senhor, glorificando e o exaltando com a palavra amém, dizendo que assim seja. Por isso, nós podemos aprender aqui a maneira correta de orar com esses três princípios. Primeiro, a oração começa com adoração. Então você deve começar a oração adorando a Deus. A oração começa com adoração, né? E depois você prossegue colocando diante do Senhor as suas petições. Ou seja, a oração se desenvolve na nossa petição, aquilo que nós vamos colocar diante de Deus. E aí você deve terminar sempre confessando as suas limitações e também exaltando a grandeza e a majestade de Deus, reconhecendo o seu poder, o seu domínio e a sua glória para todo sempre. Portanto, qual a maneira correta de orar? Comece com adoração, desenvolva com petição e termine com confissão. Amém? Que Deus abençoe você neste dia e que você saiba orar. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós pedimos, mas não recebemos porque pedimos mal, não sabemos pedir. Mas hoje você está aprendendo como orar de forma correta ao Senhor. E orar de forma correta não é pensamento positivo, não é determinar alguma coisa para acontecer, não é colocar Deus na parede, como muita gente tem ensinado na contemporaneidade.
mas a maneira correta de orar é se curvar diante do Senhor em adoração, colocar diante dele as suas petições, e se ele fizer é porque ele é Deus, se não fizer ele continuará sendo Deus. E em terceiro lugar, terminar sempre a oração confessando a sua fraqueza, fragilidade diante do Senhor e reconhecendo a sua grandeza e majestade.